Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar sobre criatividade e o dom criativo de Deus e como nós, como cristãos, nós co-criamos com Ele aqui na Terra. Quando nós falamos sobre chamado, a primeira coisa que a gente pensa é o chamado ministerial, né? Chamado a pastor, a profeta, evangelista, apóstolo, mas a gente acaba não pensando no chamado a criar. O chamado a criar é basicamente refletir a característica criativa de Deus. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade de refletir todo o caráter de Deus nesse mundo. E é interessante que o primeiro atributo que Deus decide revelar a nós lá na palavra é que ele é criador. A primeira frase de Gênesis é: No princípio, Deus criou os céus e a terra. O nosso Deus é um Deus criador, mas não só criador, ele é a matéria-prima da criação. Sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Tomás de Aquino vai dizer que Deus ele é um ser subsistente. Significa que ele não é somente a força que cria, mas também ele é a fonte de toda a criação. Nós, seres humanos, criamos a partir das coisas que já foram criadas. Nós não temos a capacidade de criar do absoluto zero. Nós precisamos criar a partir de uma fonte. Nós só podemos criar porque temos as características criativas de Deus em nós. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Ser imagem e semelhança de Deus é basicamente você dizer ao outro: você é a cara do seu pai. Significa que carregamos características do nosso Criador, uma identidade daqueles a quais nós fomos criados. Você é filho de um Deus criador, um Deus que tem, por natureza, a criatividade, a capacidade de criar. E nós somos chamados a sermos co-criadores com Ele. Você já parou para pensar que Deus ele criou os legumes, ele criou as frutas, ele criou o fogo, mas ele não criou um prato de comida pronto para Adão e Eva comer? Adão e Eva ainda precisavam combinar essas coisas e cozinhar algo para eles comerem. Deus ele criou todos os animais, mas ele chamou Adão e falou: Adão, você vai nomear cada um deles. Deus, ele criou os metais e a energia, mas ele não criou o nosso celular. Toda vez que nós criamos algo, que nós misturamos algo e geramos algo novo, toda vez que nós inovamos, nós estamos co-criando com ele. Uma das coisas que eu acho muito bonito do chamado criativo é que Deus não precisava da gente. Ele não precisava da gente para criar todas essas coisas. Mas ele decidiu nos convidar. Ele escolheu nos incluir. Ele nos chama a participar e co-criarmos com ele em sua criação. Muitas vezes nós tratamos o tema criatividade como um tema somente para os músicos, os artistas, os pintores, os designers, mas na verdade é que a criatividade não é um tema secundário. A criatividade ela está tão presente nos nossos dias que você às vezes nem percebe. Sabe onde a criatividade aparece? Ela aparece quando a minha esposa, no final do mês, quando já não tem muita coisa, ela abre o armário, ela abre a geladeira e ela vê um pedaço de bacon, ela vê o macarrão, ela vê um molho de tomate e ela olha para aquilo e fala: eu posso fazer um macarrão de panela de pressão. E aí ela mistura tudo aquilo, ela tempera, coloca na panela de pressão e sai um melhor macarrão de panela de pressão que eu já poderia ter comido. Criatividade é entender quais são os recursos e as ferramentas que estão à nossa volta e como nós podemos criar algo a partir daquilo que nós temos. Tem uma frase que eu vi de um amigo que é: a limitação, ela é uma bênção. Quando nós estamos limitados, quando nós somos limitados a algumas ferramentas, a alguns recursos, nós precisamos agir de forma criativa para gerar algo novo. E Deus colocou essa capacidade somente dentro de nós, não foi nos animais, não foi nos anjos. Deus nos deu a sua imagem e semelhança. Nós temos essa capacidade de imaginar, de desenvolver, de criar, de misturar, de transformar as coisas. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, que é a história de Bezalel. Ela tá lá em Êxodo. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus encheu Bezalel de seu espírito, dando a ele sabedoria, entendimento, habilidade para toda atividade artística. Ou seja, o Espírito Santo estava capacitando Bezalel a criar a partir do metal, da madeira, das pedras. O próprio Espírito de Deus estava envolvido em uma atividade criativa. E é importante olharmos para essa história porque às vezes nós limitamos e achamos que o que é espiritual é só o que nós fazemos no culto, na igreja. Ou somente no meu tempo de devocional e enquanto eu escuto um worship. E Deus ele mostra através da história de Bezalel que o nosso trabalho ele também é uma expressão de adoração. O seu trabalho, o seu serviço na sua casa, servindo a sua família, ou o seu serviço na sua igreja, na sua comunidade, ele é espiritual.
Você já parou para pensar que Jesus viveu a maior parte da sua vida trabalhando como um carpinteiro e não como um mestre ou um ministro do Senhor? Você já parou para pensar que Jesus poderia ter nascido em uma família de sacerdotes, onde ele poderia crescer e viver uma vida devota à presença de Deus? Ou de repente ele ter nascido em uma família de fariseus, onde ele poderia viver uma vida dedicada ao estudo da Torá e se tornar um erudito na época? Mas não, Deus escolheu que Jesus nascesse em uma família empreendedora, um pequeno negócio chamado carpintaria. Jesus viveu a maior parte de sua vida trabalhando com seu pai como carpinteiro, servindo aos outros, criando soluções em pedra, em madeira. Jesus viveu boa parte da sua vida trabalhando com seu pai como carpinteiro, construindo coisas para os outros. Jesus não passou a maior parte do seu tempo dedicado ao estudo ou à oração. Na verdade, ele passou a sua vida inteira dedicada a revelar o caráter de Deus em tudo que ele fazia. Às vezes você pode se perguntar: será que eu sou criativo? Mas a pergunta que você deveria fazer é: será que eu estou sendo fiel aos dons e talentos que Deus me deu para revelar e refletir o caráter dele aqui na Terra? Porque uma vida de adoração não é uma vida dedicada a um culto, não é uma vida religiosa. Uma vida de adoração, na verdade, é uma vida que nós respondemos o caráter de Deus em tudo que nós fazemos. Você foi chamado a criar em todos os âmbitos da sua vida. Se você está no seu trabalho, Deus está te chamando a criar soluções, resolver problemas para os seus clientes ou o seu chefe. Quando você está em casa, cozinhando ou fazendo uma faxina, você está agindo de forma criativa, glorificando a Deus naquilo que você está fazendo. Eu tenho a sensação que Deus, ele é tipo aquele pai que chega e fala: "Filho, vem trabalhar aqui comigo". E mesmo que esse filho seja uma criança e esse filho vai mais atrapalhar do que resolver um problema, eu sinto que Deus, ele quer a nossa companhia na missão dele. Sabe, se você sente que você não é uma pessoa muito criativa, eu quero incentivar você a orar a Deus e pedir a criatividade dele. Como Bezalel, nós podemos ser cheios do Espírito Santo e criarmos para a glória de Deus. Sabe aquele problema que você tem que resolver no seu trabalho? Ore a Deus, peça a Ele discernimento, sabedoria e entendimento para resolver esse problema, porque Ele pode te capacitar e te dar uma resposta em relação a ele. Sabe, todas as vezes que eu crio uma marca e tá difícil chegar na conclusão do símbolo, do logotipo, eu oro a Deus, eu boto meu joelho no chão, vou pro banheiro, enquanto eu tô tomando banho, começo a orar, começo a desenhar no box, fazendo algumas ideias, e quantas vezes logotipos surgiram em minha mente por conta desse processo de orar e testar. Meu objetivo com esse vídeo é te incentivar e voltar os seus olhos a essa realidade. Nós somos criados por um Deus criador, e um Deus criador que nos convida a co-criar com ele. Você foi chamado como um espelho para refletir a imagem dele. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus está te chamando a exercitar esse chamado criativo e quem sabe você vai começar a perceber que você é mais criativo do que parece. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique aqui em gostei, comenta aqui o que você achou sobre esse assunto e compartilhe com seus amigos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você puder também, se inscreva aqui no meu canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você tenha entendido que Deus é um Deus criativo e criador e que depositou em você criatividade que você pode criar e co-criar junto com ele. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e falou!